Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cláudio e hoje vou mostrar para vocês uma dica que há muito tempo o pessoal me pede. Como fazer uma busca de dados através de nome. Eu já ensinei aqui no canal várias vezes a utilizar o PROC-V para buscar dados, informações de um determinado cliente utilizando o código. E muita gente sempre me pergunta como fazer isso, mas ao invés de digitar o código, digitar o nome da pessoa. Então eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer isso hoje, tá? Uma forma que é o que vocês estão tentando fazer e por isso não dá certo, e a melhor forma de fazer isso. Então, como já estou falando para vocês que essa é uma aula realmente muito legal, um negócio que vocês estavam pedindo há muito tempo, eu já quero pedir para que você deixe o seu like, que já compartilhe com os seus amigos. Então já deixa o seu like, porque esse vídeo foi feito com muito carinho e é exatamente para atender um pedido de vocês. Então, se vocês querem que eu continue fazendo os vídeos que vocês querem aqui no canal, é importante que vocês me ajudem nesse trabalho. A melhor forma de me ajudar é curtindo os nossos vídeos, deixando o seu gostei e compartilhando eles com seus amigos no Facebook, Twitter, Google+, em todas as redes sociais, tá bom? Então, conto com vocês e bora pra aula. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui, eu coloquei aqui uma tabelinha pequena, né? Alguns dados aqui, apenas 9 nomes aqui, né? 9 pessoas, né? Com algumas informações aqui a mais também. Então, assim, aqui não dá tempo de fazer uma planilha muito grande, né? Mas eu tenho duas planilhas, uma chamada cliente e outra chamada pesquisa. O que você precisa fazer agora é, na planilha pesquisa, aqui você vai ter na célula 1 escrito digite o nome. Na B1 nós vamos ter uma informação, né, que a pessoa vai digitar, e na A3 a gente vai ter aqui os resultados. Da A4 para baixo vão aparecer as informações. Aqui estão os clientes que a gente está simulando que já estavam cadastrados antes, né? Então, para começar, para fazer a informação aqui com o PROC-V, né, que é o que vocês querem fazer, eu vou colocar aqui, por exemplo, um dos nomes que se repete aqui, ó. Aliás, que se repete não, um dos nomes que estão aqui, Cláudio, Ana Maria, Joana, Carla, nós temos alguns nomes. Eu vou colocar aqui, para pesquisar primeiro aqui, ó, o Cláudio, tá? Só que eu não vou querer pesquisar apenas o Cláudio assim, eu vou colocar aqui apenas o CL, né? Vou colocar aqui CLA, pronto, só Clá. E aí ele vai ter que me mostrar os resultados. A primeira coisa que a gente vai fazer, para facilitar o nosso trabalho, vamos transformar isso aqui numa tabela. Então aqui no seu Excel você vai procurar aqui no alto, ó, na guia página inicial, clica aqui no botão formatar como tabela, e aí você escolhe qualquer uma das opções que você achar mais interessante, tá? Marque essa opção minha tabela já tem cabeçalhos, caso você tenha colocado esses cabeçalhos, e dá OK. Muito bem. Aqui agora a gente vai mudar o nome, é muito importante, ó. Para você poder mudar o nome, caso não esteja aparecendo aí para você, você tem que clicar na tabela, vai aparecer a guia design, você pode clicar nela, e aí vai aparecer aqui, ó, o nome da tabela, você muda. Eu vou colocar aqui, ó, TB clientes, desse jeito, tá? Então, agora nós temos uma tabela já nomeada, vai ficar bem mais fácil o nosso trabalho. Eu vou começar fazendo o teste aqui do PROC-V, que vocês já assistiram em outras aulas aqui do canal. Como que seria o trabalho com o PROC-V? Tá? Vamos fazer o PROC-V aqui primeiro, para vocês entenderem como é simples. Então vamos lá, seria assim, ó, igual. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom, para vocês poderem visualizar bem a função. Aí. Muito bem. Então vou colocar aqui, ó, igual. PROC-V. O valor procurado é o que está na célula B1. Vou travar para a gente não ter problema. Ponto e vírgula. A matriz tabela que a gente quer procurar, em outros momentos você teria que ir lá na tabela clientes, aliás, na planilha clientes, e selecionar todos os dados que fazem parte, né, da primeira célula até a última. Aqui fica mais fácil, ó. Basta você fazer isso aqui, ó. Digitar TB, vai aparecer a opção TB clientes, e você coloca desse jeito. Para ficar mais fácil ainda, eu só me interessa em procurar nomes, então eu vou colocar aqui a coluna, ó, que eu quero. Então eu vou abrir um colchete aqui e vou colocar a opção nome, desse jeito. Feito isso, vou dar aqui um ponto e vírgula. O número índice da coluna vai ser 1, né, porque a gente só vai ter uma coluna. E procurar a opção vai ser falso. Só explicando para vocês o que está acontecendo aqui, tá? Então eu fiz o PROC-V. Ao invés de digitar lá o nome da planilha, igual eu fiz em outras aulas e intervalo, ao digitar aqui TB clientes nome, se eu continuar cadastrando nomes lá, ele automaticamente continua funcionando. Quando você não utiliza tabelas, você teria que ficar atualizando o número de linhas, e isso é ruim, né? Você teria que ficar atualizando o intervalo. O que eu quero dizer é o seguinte, se você fizesse o seu PROC-V assim, vamos vir aqui, vamos marcar aqui, ponto e vírgula, você teria que vir aqui nessa planilha e ficar selecionando um intervalo, ó, tá vendo aqui, ó, B2 a B18, por exemplo. Mas se eu inserisse novas linhas, você teria que atualizar.
Então, uma das vantagens de usar a tabela é que você pode fazer as suas funções usando referência ao nome da tabela. Você estava achando que a tabela era só para deixar mais bonito, né? Não é. A tabela também permite que a gente possa utilizar esses recursos com mais facilidade, como você viu aqui. Mas você viu que nenhum resultado foi encontrado. Ó, o PROC-V deu esse erro, dizendo que nada não foi encontrado nenhuma referência relacionada ao que a gente digitou aqui. Para a gente conseguir ter êxito aqui, ó, basta a gente concatenar usando o e-comercial. O que está aqui na célula B1, você vai colocar entre parênteses o símbolo de asterisco. Então ele vai buscar qualquer valor que tiver o que está na B1 mais qualquer coisa para frente. Observem isso quando eu pressionar o Enter. Olha só, ele me traz agora o Cláudio Damasceno. Então, quando eu digitar aqui qualquer valor aqui em cima, ele já vai me trazer o valor parecido. Então eu posso digitar aqui, ó, o AN de Ana. Aliás, aqui ele trocou para NA, né? Então eu vou colocar aqui Ana, olha só, Ana Maria. Eu posso pegar aqui, ó, João, ele vai me trazer o João Paulo. José, ele vai me trazer aqui o José Pereira, né? Então, conforme eu vou digitando aqui, ele vai me trazendo os resultados. Mas a gente só tem um problema nisso daqui. Observa. Quando eu digito aqui, por exemplo, Ana, ele só me trouxe a Ana Maria. O PROC-V ele só me traz um resultado. E aqui no caso eu tenho duas Anas, a Ana Maria e a Ana Laura. Então o PROC-V, que vocês sempre me perguntam como fazer, você fala, como é que eu faço um PROC-V com texto, professor? Tem jeito de fazer? Sim, a resposta é possível fazer um PROC-V com texto. Está aqui mostrando como fazer um PROC-V com texto. Ele é a melhor opção? Não. Aí já é outra história, ele não é a melhor opção. Eu vou deixar o PROC-V aqui do lado para a gente poder comparar depois, ó. Ele vai ficar aqui para vocês lembrarem como é que ele foi feito. Mas não é a melhor opção. Então, qual que é a melhor opção para a gente nessas condições, professor? A melhor opção para a gente, pessoal, é utilizar de fórmulas matriciais, tá? Utilizar recursos matriciais. Então, para a gente poder trabalhar com a nossa tabela em forma de matriz, vamos seguir os conceitos que eu já ensinei até em outras aulas aqui do canal. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente vai utilizar fórmulas matriciais, alguns chamam de fórmulas de arranjo, quando a gente vai utilizar esse fórmula, a gente tem que trabalhar com várias questões, como posição, número da linha que a gente quer recuperar, entre outras coisas. Então, para começar, eu vou, por exemplo, fazer um teste aqui, ó. Vou começar aqui com o menor, usando a função menor, para me retornar o menor valor de uma linha. Mas antes disso ainda, eu vou mostrar para você como é que é simples fazer uma comparação se esse nome existe lá naquela tabela clientes. Eu vou abrir aqui um se e vou dizer o seguinte aqui, ó. Se TB, você vai colocar exatamente desse jeito, tá? Se TB clientes, dá 2 cliques aqui, abre a coluna aqui, nome, fecha a coluna. Aqui a gente já está referenciando que é a coluna nome da tabela clientes, e a gente vai comparar ela com o que tiver aqui em B1. A gente trava por segurança, tá? E se a gente conseguir recuperar alguma coisa que seja semelhante, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o número da linha, né? Então, vamos usar para isso a função linha. E a gente vai usar de novo aqui TB clientes, tá? TB clientes, para poder recuperar a qual linha que pertence àquela informação. Tá ok? Ponto e vírgula. Agora, caso não seja encontrado, a gente vai colocar aqui não encontrado. Olha só, ele não encontrou nenhuma Ana. Mas vamos comparar, vamos ver o que ele comparou aqui. Olha só que interessante. Ó, aqui ó, na função se, todos deram falso, todos os resultados deram falso, porque não tem Ana apenas digitado lá. Aqui ele me trouxe o número das linhas, ó, e deu a resposta como não encontrado. Vamos fazer apenas uma mudança aqui, ó, porque tá vendo que todos aqui apareceram falsos? É porque ele ainda não encontrou nenhum valor. Vou cancelar aqui. Ana deu não encontrado. Eu tenho que digitar o nome completo da pessoa. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Ana Maria, que eu sei que tem lá. Aqui ainda dá não encontrado. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pressionar primeiro Ctrl Shift Enter para transformar isso numa forma matricial. E aí, apesar que ele deu aqui não encontrado, vamos clicar aqui no botão de inserir função. Eu quero que vocês observem uma coisa comigo. Olha só, ele deu não encontrado porque a primeira resposta matricial que ele encontrou foi falso. Mas a segunda resposta que ele encontrou foi verdadeiro. Tá? Então, aqui ó, a resposta é não encontrado, 3, não encontrado. Tá? Então, só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer a comparação aqui usando a função se, comparando um nome digitado com uma tabela inteira.
Mas a gente só tem esse problema que o primeiro resultado for falso, ele não vai conseguir. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou digitar meu nome, que é o primeiro lá, e ele vai conseguir retornar. Ó, tá aqui, ó. Ele tornou a linha 2, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão aqui da transformação disso em uma matriz, e de acordo com a posição ele vai retornar. Na função se, ele vai pegar sempre o primeiro valor, que no caso vai ser falso. Para isso, você tem que agrupar, para resolver esse problema, você tem que agrupar essa função se, que retorna várias informações, como você viu, ó, tá vendo aqui, ó? No caso agora o primeiro é verdadeiro e todos os outros são falsos. Aquela hora o segundo que era verdadeiro e os outros eram falsos, né? De acordo com o nome digitado, outras posições vão ser verdadeiras. Para você resolver esse problema que a função se só consegue pegar o primeiro resultado da matriz e não os demais, você pode alinhar a função se dentro de uma outra aqui, ó. A função menor, por exemplo. Menor. Você coloca o se aqui e no final de tudo você retorna a posição que você quer. Por exemplo, eu vou retornar a posição 1, que é a menor de todas. Vou pressionar Ctrl Shift Enter, né? Também tinha esquecido. E aí ele retorna. Agora, se eu colocar aqui a Ana Maria, olha lá, posição 3. Se eu colocar a Ana Laura, 9. Se eu colocar aqui o João Paulo, 7. Então agora, como a gente alinhou a função menor, aliás, a função se dentro da função menor, a gente consegue recuperar o resultado daquela matriz, tá? O único problema que a gente tem que melhorar aqui, ó, é que eu não vou poder arrastar, observa, se eu quiser ter mais de um resultado, eu não vou poder arrastar, ó. Por que eu não vou poder arrastar? Porque o 1 não vai mudar, ele vai continuar sendo 1 nas duas formas. Então, ao invés de colocar o 1 aqui, eu uso o mesmo truque da linha aqui que eu usei, ó, coloco a função lim e coloco uma célula, por exemplo, a célula inicial aqui, ó, A1, onde eu posso arrastar. Pressiono Ctrl Shift Enter, sempre bom lembrar disso, e arrasto, ó. Aqui, como ele vai tentar trazer o segundo valor, ele vai dar esse erro. Terceiro valor vai dar esse erro. Tá tudo certo, tá? Bom, vou pressionar aqui F2. A gente já sabe que alinhar a função se dentro da menor é legal, mas ainda não é o suficiente. Que, por exemplo, se eu quiser digitar, igual eu fiz aquela hora, apenas clá, ele vai me dar erro. Então, como eu resolvo isso? Muito simples. Aqui dentro da função se, ó, você vai colocar o seguinte. Vou até quebrar aqui em maisinhas, que daí fica mais fácil pra gente. Você vai colocar outra função chamada esquerda. Aí você vai colocar do jeito que está aqui o TB clientes, nome, tudo certinho aqui. Aí, vou dar um Alt Enter aqui também, para a gente não ter problema. Quando chegar aqui na comparação, ó, TB clientes nome igual a B1, que era o que estava antes, você vai fazer uma pequena mudança. TB clientes nome, a função esquerda, ela precisa ter o número de caracteres também. Olha aqui, ó, tem que ter o texto que está aqui e o número de caracteres. Então você vai colocar ponto e vírgula, para saber o número de caracteres você usa a seguinte função. Num character. Ó. Essa função ela retorna o número de caracteres. Basta você informar de qual célula você quer ter o número de caracteres. No meu caso é a própria B1. Vou pressionar F4 para travar. Fecho parênteses. Então tá aí, ó. Agora sim, ó. Então, TB clientes nome, número de caracteres, vai ser igual ao que tiver no B1, ou seja, no momento está dizendo 3 caracteres. Então ele vai pegar a esquerda do nome, 3 caracteres, e vai comparar com o que tiver no B1. Só isso daqui já melhora bastante o nosso problema. Tá, ok? Tudo travado, não esqueça de travar todas as coisas. Vamos pressionar aqui Ctrl Shift Enter. Para ter um errinho aqui, o que está faltando fechar. Deixa eu ver, esquerda, TB cliente. Ah, tem mais um parênteses aqui, ó. Fechei do número de caractere e não fechei da função esquerda. Ctrl Shift Enter. Pronto, agora se eu digitar só algumas letras, ele já consegue me retornar. Tá vendo? Muito bom, né? Então, para ficar ainda melhor, né, em vez de me retornar o número da linha, a gente vai fazer o seguinte. Vou alinhar a função menor. Vamos colocar aqui. Opa. Ó, vamos colocar aqui a função menor. O valor se verdadeiro está aqui. Valor se falso. Colocar uma informação em cada linha para vocês não terem problema. Como essa é a função menor, isso aqui é tudo, vai me retornar a matriz, né, da função menor, e essa última linha me retorna a posição da função menor que eu quero trazer, tá? Então é isso.
Aí aqui dentro da função se você quiser colocar até a função se embaixo também, dá mais um Alt Enter aqui, ó. Dentro da função se, você vai estar usando a função esquerda para pegar o nome do cliente com a mesma quantidade de caracteres que foi ditado aqui e vai comparar com o que está aqui no B1. Vai comparar, se for verdadeiro, me retorna o número da linha. Se não for verdadeiro, vai me retornar não encontrado. Isso aqui não é nem obrigatório não encontrado, é só para vocês entenderem mesmo. Coloque isso aqui tudo dentro da nossa função índice. Aí, olha que simples, você simplesmente coloca aqui dentro da função índice tb cliente, e aí você já coloca aqui que você quer é o nome, desse jeito, e aí você simplesmente, depois de colocar o que você quer o nome, você dá um ponto e vírgula, porque essa aqui é uma matriz. O restante já é o número da linha, né? O restante aqui vai me trazer o número da linha, isso aqui tudo. Vai me retornar o número da linha, que é o segundo parâmetro da função índice. Aí agora, depois de tudo isso daqui, você coloca um ponto e vírgula. Opa! Deixa eu fazer uma correção aqui. Você coloca aqui um ponto e vírgula. Você vai retornar agora o número da coluna, né, que você quer ter retornado o índice. No caso, a minha coluna aqui vai ser o próprio número 1, né, porque eu não tenho nada para retornar. Vai ser o próprio número 1. Então, vou fechar parênteses aqui. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Ó, tem uma informação que está posicionada errado. Deixa eu só ver o que é aqui. Não encontrado. Aqui vai ser do menor. Cadê o menor? Ah, tá. Ele apagou na hora que eu comecei a digitar aqui. Então, deixa eu só corrigir. Vou colocar aqui antes de todo mundo, antes do si. Menor. Só fazer isso. Pronto. Agora não vai ter mais problema. Aqui agora. Ó. Problema resolvido. Vamos fechar mais um parênteses aqui. Número da coluna. Agora está tudo certo. Pressionar Alt Enter. Aliás, Alt Enter não. Ctrl Shift Enter. Tá aqui, ó. Aqui ele ainda não conseguiu retornar o resultado que eu queria. Ele me trouxe Ana Maria. Pelo seguinte. Na hora que eu mandei pesquisar aqui. Na hora que eu mandei pesquisar as informações na tabela nome. Ele me trouxe aqui, por exemplo, Ana Maria. Que tem uma correspondência diferente da linha que ela tem realmente. Vamos pressionar aqui o botão Fx que vocês vão entender. Olha só, o número da linha que ele retornou para mim foi a linha 2, né? Que no caso aqui ele está considerando que é a Ana Maria. Isso na matriz dele, na matriz que tem os nomes. Então o que a gente vai fazer para não ter problema? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Depois que ele retornar o número da linha, que está aqui no final do A1, você coloca aqui sinal de menos 1. Ctrl Shift Enter. Problema resolvido. Resultado está aí. Cláudio Damasceno. Eu já vou mostrar essa função completa para vocês. Aqui, ó, se eu digitar agora Ana, ele já muda. E o que é mais interessante é que se eu arrastar aqui, ó, ele me traz os dois nomes que eu tenho lá. Se eu colocar aqui apenas Jo, ele me traz a Joana, o João Paulo. Se eu tiver mais um aqui para baixo, olha lá, ele me traz o José. Então ele me traz todo mundo. Ele só vai dar erro quando eu, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu tiver mais linhas para baixo, ele não vai conseguir encontrar, porque só tem 3 registros. Então, toda vez que ele não encontrar um registro, ele vai dar erro. Tá vendo? Ó. Então, o que a gente faz para dar o checkmate nesses erros? Essa é a parte mais fácil. Vem aqui antes da primeira função e escreve o seguinte. Se erro, abre parênteses. No final de tudo, você coloca ponto e vírgula e aspas duplas, aspas dupla. Não é aspas simples não, tá, pessoal? Toma cuidado. Não adianta colocar aspas simples 2 vezes. É aspas dupla, fecha parênteses, Ctrl Shift Enter. Ao arrastar agora, ó, ele não vai dar erro mais e toda vez que eu digitar os nomes, ele vai me trazer aquela quantidade. Então, só para a gente poder ver essa função completa, eu vou colocar ela aqui do lado, ó. Deixa eu ver se vai. Acho que não vai caber tudo, vou colocar mais para cá. Igual. Fórmula texto. Realmente não coube tudo, né? Ficou um pouquinho para lá. Deixa eu trazer para cá, então.
Então aqui está a função completa para vocês. Cláudio, que função enorme! E mesmo assim ela ficou facilitada pelo fato de que a gente foi fazendo usando a tabela, tá? Ficou bem mais fácil. Algumas dicas para vocês sobre funções matriciais, formas matriciais. Vocês têm que estar pensando parte a parte. Para começar, eu comecei pela função se, né? Eu comecei pela função se, comparando o que está lá na coluna nome da tabela cliente com B1. Aí aparecem os resultados, vocês viram lá. Aparecer todos os resultados, onde é que dava verdadeiro, onde é que dava falso. O problema é que a função se ela só conseguia me dar esse resultado como verdadeiro se o verdadeiro estivesse na primeira posição da matriz, ou seja, na primeira linha. Igual quando eu digitei Cláudio. Se eu digitasse alguma coisa que tivesse na segunda linha, ele me retornava falso. Para isso, eu alinhei a função se dentro da função menor. Aí eu consegui retornar o menor número que aparecia na função se para poder mostrar na tela como resultado. Resolvi o problema. Para melhorar isso, eu usei a função esquerda. Que aí eu poderia pegar o nome da pessoa enquanto ela foi digitada aqui, com a mesma quantidade de caracteres na comparação. Então, o simples fato de eu digitar Ana, ele vai me trazer Ana. Se eu digitar aqui, por exemplo, apenas JO, ou apenas J, ele vai fazer a pesquisa com um único caractere. Se eu colocar aqui JOA, ele... Aliás, tem um acento aqui. Aliás, JOA. Ele vai pesquisar esses 3 caracteres, ó. JOA tio aqui, ó, ele vai pesquisar também esses 3 caracteres. Então, para isso eu usei a função esquerda e no número de caracteres para pegar apenas parte do nome digitado lá e comparar com a parte que foi digitada aqui. Então, isso que o menor se esquerda está fazendo até chegar aqui no não encontrado. Aliás, até chegar aqui no lim A1. O lim A1 foi um truque que eu usei para você poder arrastar para baixo aqui. Com isso ele vai trazendo o menor, o segundo menor, terceiro menor, quarto menor, de acordo com a quantidade de linhas que vai ter o mesmo nome que foi digitado aqui, tá? Depois disso aqui tudo, né, da função menor, a gente usou a função índice. O papel da função índice aqui é pegar a referência dessa linha que retornou, ou seja, o número que volta aqui na função menor, e transformar em nome. Então ele vai pegar, por exemplo, a linha 2 lá do Cláudio e vai transformar em Cláudio. A linha 3 aqui da Ana Maria vai transformar em Ana Maria. E assim por diante. Então para isso a gente usou a função índice. E a função se erro, nós utilizamos para caso dê algum erro, o Excel, ele, em vez de dar aquela mensagem lá N/D ou qualquer coisa do tipo, ele vai simplesmente mostrar nada. Igual aqui embaixo não está mostrando nada. Lembrando que eu também tive que fazer um -1 aqui no final de tudo da função menor, porque o índice ele começa a contar a partir daqui, então aqui passa a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas a linha que a função se me retorna é a 10. Então 10 menos 1 para dar 9 aqui, certo? Então por isso eu botei esse -1 aqui no final. Bom pessoal, é só vocês pausarem o vídeo aí e copiarem essa função. Expliquei ela parte a parte para vocês. É normal que surjam algumas dúvidas quando a gente está trabalhando com formas matriciais. O segredo é praticar bastante, treinar muito, que vocês vão conseguir resolver o problema de vocês. Então, atendendo aos pedidos aí, tá aí a nossa função matricial, né? Como vocês queriam. Vocês queriam um PROC-V que retornasse os nomes que a gente digita em vez de digitar o código. Tá aí, você digita o nome e ele retorna vários nomes, tá? Se você quiser retornar mais uma coluna com mais dados, é só você fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de retornar a primeira coluna, você retorna uma segunda, uma terceira, e você coloca mais informações aqui no índice. Ao invés de procurar apenas no nome, você procura na tabela inteira, só em TB Clientes. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz com muito carinho para vocês, então quero pedir para que vocês, primeiro, comentem o que vocês acharam dessa aula. O que é mais importante ainda é que vocês deixem o seu gostei, deixem um like, pois isso ajuda muito no nosso trabalho, faz com que a gente possa trazer mais truques para vocês, mais dicas e mais exemplos como esse, que você compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam conhecer do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço para vocês.